Bom dia, meus amados. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 18 de novembro de 2024, segunda-feira, é a nossa rotina. Os dias passam e estão passando rápido, né? Estamos aqui meditando na palavra de Deus, vendo o Sermão do Monte, segundo a ótica aí de Lucas, tá certo? O nosso texto hoje é Lucas 6, versículo 36, que diz assim a palavra de Deus: Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Amém? Jesus ele vai estar nos ensinando sempre. A palavra de Cristo é para ensinar a quem vive a diretriz dos ensinos de Jesus, quem segue a Jesus pela fé. Não estou falando de religioso, tá certo? Religioso parece que segue, mas não é, tá certo? Então o texto começa dizendo: sede misericordioso. Sede, ele está no imperativo, afirmativo, na segunda pessoa do plural. Ou seja, sede vós, presente, sede vós misericordiosos agora, hoje, enquanto vive, enquanto está aqui na terra. Sede misericordioso. Cristo está falando para os seus discípulos, tá certo? Para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que têm a convicção da fé em Jesus. Porque no contexto aqui, Jesus estava pregando para os que haviam se convertido, estavam com ele, tinham crido nele, tinham crido na verdade do Evangelho de Jesus. Então ele vai dizer, sede misericordioso. Então o tempo é esse mesmo, está no imperativo afirmativo, terceira pessoa do plural, portanto é agora, sede vós misericordiosos hoje. Amém? O cristão, o crente convertido, ele precisa ser misericordioso. As pessoas banalizam e a gente escuta muita gente assim, misericórdia, sem nenhum sentimento, sem nenhum sentido, apenas está banalizando a palavra. Por que misericórdia, amado? O que é misericórdia? Ela tem um sentido assim de ser compassivo, ser bondoso, solidário, perdoador, ser amável com as pessoas, ter essa condição assim de viver essa realidade. Não é só dizer misericórdia. Às vezes parece que está falando mal. Então, o texto começa dizendo, sede misericordiosos. Amém? Você que é cristão, seja misericordioso, tá certo? Nós estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial, porque se a Ucrânia lançar arma de longo alcance na Rússia, o maluco da Rússia já disse que vai soltar bomba nuclear, armas nucleares, então estamos aí na eminência desse perigo, porque os homens são insensatos sem Deus, a pessoa sem Deus é insensata, não tem equilíbrio, não tem misericórdia, é um verdadeiro psicopata, como é o caso aí do nosso governo brasileiro, tá certo? E o texto vai continuar dizendo assim como o vosso Pai. Eu preciso destacar que, de acordo com a Bíblia, quem ensinou isso foi Jesus, tá certo? Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, se você não crê na Bíblia, se você crê na Bíblia em outras coisas mais misturadas, então você não está crendo na Bíblia, tá certo? A palavra de fé, para mim, e prática, é a Bíblia. Posso ver outras coisas, como orientação, para buscar entendimento, conhecimento dos contextos e tal, mas a palavra de fé é a Bíblia. Então, ele diz, assim como o vosso Pai. Jesus disse que filhos de Deus são aqueles que passam a crer em Cristo, exclusivamente em Cristo. Ele afirma isso lá no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele começa falando no versículo 1 que o verbo se fez carne e segue falando de Jesus, que é o verbo da vida que encarnou. E quando chega no versículo 12 do capítulo 1 de João, ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, é preciso que a gente compreenda isso. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia diz que é filho de Deus e filha de Deus aquele que crê em Cristo.
exclusivamente. E quem crê em Cristo, amado, é misericordioso. Precisa exercer a misericórdia. A misericórdia é um dom. Se você não tem, peça. Crente aí que vive só dando pontapé nos outros, é preciso orar a Deus para que Ele dê o dom da misericórdia, tá certo? Amém? Então, diz, assim como o vosso Pai. Então, Cristo, ele, Lucas aqui, narrando o que Jesus disse, Jesus está falando para os convertidos. Assim como o vosso Pai. Assim vai dizer, vosso Pai é misericordioso. Portanto, Deus é esse Deus bondoso, esse Deus de fidelidade, esse Deus de amor, esse Deus que é compassivo, esse Deus que é solidário, esse Deus que nos perdoa. Cristo é a forma de Deus nos perdoar. Ah, mas não é dizer, eu sei, morreu numa cruz há 2000 anos, ressuscitou, subiu aos céus. Todo mundo sabe disso, até o Satanás. Tentou impedir, né? Persuadiu Jesus lá, Jesus respondeu com a palavra. Mas assim, entender essas verdades, porque Cristo, ele vai dizer, assim como vosso Pai é misericordioso. O verbo ser aqui está no tempo presente. É a terceira pessoa do singular, né? Eu sou, tu és, ele é. Vosso Pai é. É afirmativo presente aqui, tá certo? Não está dizendo pode ser, será, talvez seja, não. Ele está dizendo vosso Pai, ou seja, o Deus Pai é misericordioso, tá certo? E Cristo como Deus, porque Cristo é Deus, Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a mesma pessoa manifestada em três condições, tá certo? É uma só essência. Então, Cristo como Deus, ele sabe perfeitamente que o Deus Criador, ele é misericordioso. E o Deus Criador é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Quando você lê lá no início da Bíblia, diz que estava lá, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Deus Pai presente, Espírito Santo presente e o Filho presente, tá certo? Então, o Deus Criador, ele é misericordioso. E o Criador, o responsável pela criação, é o Deus Trino, triuno, é três em um. São três pessoas com a mesma essência, tá certo? Então ele sabe que Deus é estritamente misericordioso, tá bom? O cristão ele precisa entender isso. Nós temos misericórdia do Brasil. O cristão verdadeiro, ele está orando pelo Brasil. O cristão verdadeiro, ele tem misericórdia daquele homem que perdeu o seu juízo e se matou, porque não conseguiu resistir a tanta corrupção, ele se desesperou. E ele tentou fazer aquela loucura e eu acho que alguém atirou nele, não sei. Os investigadores aí hão de provar se quiserem a verdade. Mas, amado, a palavra aqui é que o crente é misericordioso, o crente em Jesus. Queremos a paz no Brasil, porque temos misericórdia. Não queremos que ninguém morra, nem o pior ladrão, nem aquele que é da favela e nem aquele que está no comando. Nós queremos é que as pessoas se convertam. Isso é misericórdia de Deus no coração do crente. Sabe por quê? Porque antes de eu me converter, eu era simplesmente um igual a todos que não se converteram ainda. Tanto fazia como tanto fez. Tá certo? Tanto fazia estar de perna para cima como de perna para baixo. Tá certo? Isso é um ditado popular. Então, a palavra aqui, assim, a razão de Lucas estar nos ensinando isso é porque ele sabe que Deus é misericordioso. Amém? Lucas falando o que Jesus ensinou. No livro de Lamentações, no versículo 3, no capítulo 3 de Lamentações, que é o livro de Jeremias, versículo 22 e 23, diz que a razão de não sermos consumidos é por causa da misericórdia do Senhor. O versículo 23 vai dizer que a misericórdia do Senhor dura para sempre. É eterno, Deus é sempre misericordioso. E o cristão, o Filho de Deus, é misericordioso. Nós denunciamos o erro, denunciamos o pecado, mas somos misericordiosos com quem está errado. O desejo do meu coração é que a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, tivesse uma experiência com Deus e se convertesse.
porque ele é um homem bem veemente, na força, assim, e se o Espírito de Deus, Deus quiser convertê-lo, que coisa maravilhosa, porque ele ia pregar o evangelho com muita força, igual a Paulo. Paulo era um assassino de crente, quando se converte a essa excelência de filho de Deus. Então, a misericórdia de Deus é isso, nós não desejamos o mal a ninguém. Estou orando pelo Brasil, estou orando por você, estou orando por sua casa, orando pela minha própria casa, que Deus tenha misericórdia de mim, da minha casa, me abençoe, nos ajude, ajude todos nós. Amém? Isso é palavra de Deus para quem quer crer em Cristo e quem crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. O crente genuíno é misericordioso acima de tudo. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. O Senhor te abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.